Seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Colina em Foco, onde o torcedor vascaíno, que viveu os tempos gloriosos de Roberto Dinamite, Romário e Edmundo, continua bem informado com seriedade, paixão e respeito pela história do nosso clube. Hoje, trazemos uma notícia que enche de esperança os corações cruzmaltinos. O renomado técnico Carlo Ancelotti, em entrevista recente, elogiou o desempenho de Felipe Coutinho, destacando sua qualidade técnica e inteligência em campo. Segundo o treinador italiano, Coutinho tem grandes chances de ser convocado novamente para defender a seleção brasileira, caso mantenha o alto nível de atuação que vem demonstrando. Se você quer entender todos os bastidores desse elogio, como ele impacta a carreira de Coutinho, a reação da torcida vascaína e o possível retorno à seleção, já deixa o like, se inscreve no canal Gigante da Colina em Foco e comenta. Você acredita no retorno de Coutinho à seleção brasileira? O reconhecimento de Ancelotti veio após a vitória do Vasco em uma partida importante do Campeonato Brasileiro, em que Coutinho se destacou com passes precisos, visão de jogo e participação decisiva nas jogadas ofensivas. O técnico italiano, conhecido por seu olhar atento sobre talentos internacionais, ressaltou que o jogador ainda mantém atributos que o tornam peça fundamental em qualquer equipe. Segundo fontes próximas ao clube, Ancelotti tem acompanhado atentamente a evolução de Coutinho desde sua chegada ao Vasco, destacando que o meio-atacante mantém a qualidade que o levou a brilhar no futebol europeu e na seleção brasileira. A declaração de Ancelotti rapidamente repercutiu nas redes sociais, provocando euforia entre os torcedores vascaínos. Muitos consideram este elogio um sinal de que Coutinho pode retomar seu lugar entre os convocados do técnico da seleção brasileira, Tite. Especialistas em futebol avaliam que o momento de Coutinho é ideal para um retorno à seleção. Com experiência internacional e maturidade adquirida ao longo dos anos, o jogador consegue equilibrar habilidade e leitura de jogo de maneira exemplar. Internamente, no Vasco, a diretoria vê o destaque de Coutinho como uma oportunidade de marketing e fortalecimento da imagem do clube, reforçando o prestígio da equipe no cenário nacional e internacional. O técnico italiano ressaltou também a capacidade de liderança de Coutinho, que mesmo em momentos difíceis consegue organizar o jogo e dar suporte aos companheiros, sendo referência dentro do elenco. Além das qualidades técnicas, Ancelotti destacou a postura profissional de Coutinho, mencionando que sua dedicação aos treinamentos e comprometimento com a equipe são diferenciais importantes para manter o alto nível. A notícia sobre o possível retorno à seleção também abriu discussões sobre a agenda de jogos do Vasco. A expectativa é que o clube apoie o jogador, permitindo que ele participe de convocações sem comprometer a preparação da equipe para as próximas partidas do Brasileirão. A mídia esportiva brasileira rapidamente repercutiu as palavras de Ancelotti, com veículos de grande porte destacando a possibilidade de Coutinho voltar a vestir a camisa da seleção em partidas oficiais e amistosos. Torcedores do Vasco, em grupos de discussão e redes sociais, celebraram a notícia com mensagens de apoio e esperança, lembrando os tempos em que o clube contava com jogadores de destaque nacional e internacional. Enquanto isso, a comissão técnica do Vasco se mantém atenta para utilizar o momento de motivação de Coutinho em benefício da equipe, preparando estratégias que explorem ao máximo suas habilidades. O elogio do treinador italiano também reacende debates sobre a formação de jovens talentos no Vasco, que podem se inspirar no exemplo de Coutinho e almejar um futuro brilhante tanto no clube quanto na seleção brasileira. Analistas destacam que a valorização de Coutinho aumenta a visibilidade do Vasco no mercado internacional, atraindo potenciais patrocínios e oportunidades de transferência para outros atletas do clube. O próprio Coutinho, em entrevista à imprensa, afirmou que está focado em manter o desempenho dentro de campo e que qualquer convocação futura para a seleção será consequência do esforço coletivo do elenco vascaíno. Especialistas ressaltam que a confiança transmitida por Ancelotti pode influenciar positivamente o psicológico do jogador, fortalecendo sua autoconfiança e desempenho nas próximas partidas. Além disso, a notícia reacende a memória dos torcedores mais antigos, lembrando ídolos que também retornaram à seleção brasileira após passagens brilhantes pelo Vasco, como Romário e Bebeto. O clube se prepara para capitalizar esse momento, destacando o nome de Coutinho em campanhas de engajamento e aproximando a torcida do cotidiano do time. O possível retorno à seleção também gera expectativas sobre a participação do Vasco em campeonatos internacionais, uma vez que a presença de um jogador de destaque aumenta o prestígio e a competitividade do clube. Enquanto os dias avançam,
todos os olhares se voltam para o desempenho de Coutinho nos treinos e partidas, acompanhando se ele mantém a regularidade necessária para ser convocado pelo técnico da seleção. Por fim, a repercussão desta notícia reforça o valor do Vasco como celeiro de grandes jogadores, mantendo viva a tradição de formar talentos que brilham no cenário nacional e internacional. E você, vascaíno, o que você achou dessa notícia? Como essa situação pode afetar tecnicamente o Vasco da Gama? Aqui no Gigante da Colina em Foco, queremos saber sua opinião sincera. Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação e como isso pode impactar o time como um todo. Aproveita e fortalece o canal com sua inscrição, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos vascaínos. Informação e debate com seriedade, você encontra aqui. O elogio de Ancelotti a Coutinho traz repercussões significativas para o Vasco, tanto dentro quanto fora de campo. Do ponto de vista técnico, o reconhecimento internacional aumenta a moral do elenco, motivando os jogadores a se dedicarem ainda mais nos treinos e partidas. A possibilidade de convocação para a seleção brasileira serve como incentivo para Coutinho, reforçando seu comprometimento e dedicação com o Vasco. Internamente, a comissão técnica precisa ajustar estratégias para manter o desempenho do time mesmo em períodos em que o jogador estiver ausente por compromissos internacionais. A diretoria do clube vê o momento como oportunidade de marketing, aproveitando o destaque do atleta para promover campanhas institucionais e atrair novos patrocinadores. O retorno à seleção, se confirmado, também reforça a imagem do Vasco como um clube formador de talentos, inspirando os jovens da base a seguir o exemplo de Coutinho. Do ponto de vista emocional, a valorização de Coutinho aumenta a autoestima do elenco, que passa a enxergar novas possibilidades de reconhecimento e sucesso. O prestígio internacional gerado pelo elogio de Ancelotti pode abrir portas para futuras parcerias e oportunidades de intercâmbio com clubes europeus. Além disso, aumenta o interesse da torcida pelo acompanhamento do dia a dia do jogador, criando engajamento nas redes sociais e aproximando fãs do clube. A possibilidade de convocação também acende debates sobre a reposição de jogadores em caso de ausências, exigindo planejamento estratégico da comissão técnica. Especialistas destacam que a experiência internacional de Coutinho contribui para elevar o nível do elenco, tornando o Vasco mais competitivo no Campeonato Brasileiro. O impacto financeiro, embora indireto, pode ser positivo, já que a visibilidade do jogador fortalece a marca do clube no cenário esportivo nacional e internacional. O elogio de Ancelotti também resgata a nostalgia da torcida mais velha, lembrando momentos em que jogadores vascaínos brilhavam em grandes seleções e torneios internacionais. Internamente, o grupo passa a valorizar ainda mais a liderança e influência de Coutinho, reconhecendo sua importância como referência técnica e emocional. O clube pode usar o momento para destacar a qualidade de seu centro de treinamento e estrutura, atraindo novos talentos que desejam crescer sob a orientação de atletas consagrados. O possível retorno à seleção brasileira reforça a competitividade do jogador, que agora precisa manter consistência para corresponder às expectativas internacionais. A torcida acompanha com entusiasmo, nutrindo esperança de que o Vasco volte a ser referência em revelar atletas para o cenário mundial. Do ponto de vista tático, Coutinho pode inspirar ajustes estratégicos no time, permitindo que o Vasco explore melhor suas habilidades criativas e de construção de jogadas. A valorização do jogador fortalece a confiança coletiva, incentivando companheiros a buscarem evolução individual e coletiva. Por fim, o momento histórico reforça a imagem do Vasco como clube que honra sua tradição de formar jogadores de elite, mantendo viva a paixão de torcedores de todas as gerações. Essa foi mais uma cobertura completa do Gigante da Colina em Foco, trazendo todos os bastidores das notícias mais quentes e suas consequências para o nosso Vascão. Se você chegou até aqui, fortaleça o canal com seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos vascaínos. Sua participação é essencial para mantermos nossa comunidade forte e bem informada. Nos vemos no próximo vídeo com mais notícias quentes, sempre com respeito à história e à paixão do torcedor do Gigante. Aqui é Vascão, com informação séria e conteúdo de verdade.